Imagine a cena. Você está conversando com alguém. Nada de errado acontece. Não há discussão, não há conflito. Mas quando você se afasta, o corpo pesa. A mente fica lenta. Uma exaustão estranha toma conta, como se algo tivesse sido sugado de você. Você respira fundo e pensa: por que eu me sinto assim perto dessa pessoa? E o mais perturbador é que isso não acontece com todo mundo. Eu lembro claramente da primeira vez que percebi isso. Estava sentado em uma mesa comum, numa conversa comum, num dia comum. Nada agressivo, nada tóxico de forma óbvia, mas minutos depois eu me sentia drenado, como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. Naquele dia, algo ficou claro. O cansaço nem sempre vem do corpo. Às vezes, ele nasce no campo invisível entre duas pessoas. Você já percebeu como algumas presenças te acalmam enquanto outras te consomem? Isso não é coincidência e também não é fraqueza. A psicologia chama isso de carga emocional invisível. Toda interação humana envolve troca, não só de palavras, mas de atenção, validação, expectativa e tensão. Algumas pessoas chegam leves, outras chegam cheias de ansiedade, de carência, de necessidade de controle. E quando você está perto delas, algo silencioso acontece. Você começa a sustentar emoções que não são suas. Talvez você conheça alguém assim. Pessoas que reclamam o tempo todo, mas nunca mudam. Pessoas que falam sem parar, mas nunca escutam. Pessoas que transformam qualquer conversa em um pedido implícito de validação. Elas não dizem "me sustente emocionalmente", mas tudo nelas exige isso. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Pessoas empáticas sentem isso com muito mais intensidade. Se você é alguém que observa, que sente o clima do ambiente, que percebe mudanças sutis de humor, você vira um regulador emocional sem perceber. Você ajusta o tom, mede palavras, se adapta, e isso custa energia. Existe um fenômeno chamado contágio emocional. Emoções são transmissíveis, estados mentais se espalham. Quando alguém vive em constante tensão, vitimismo ou insegurança, o sistema nervoso de quem está perto entra em alerta. Mesmo que você sorria, mesmo que finja normalidade, o sistema nervoso percebe o que a razão tenta ignorar. Talvez o problema nunca tenha sido "essa pessoa é ruim". O problema é que ela não sabe se autorregular, e você acaba fazendo isso por ela. No meio disso tudo, deixa eu te pedir algo rápido. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem também está se sentindo esgotado, sem saber por quê. E agora, volta comigo, porque o ponto mais importante vem aqui. A exaustão também aparece quando você não pode ser quem é. Algumas pessoas exigem máscaras. Com elas, você não relaxa, você calcula, mede, se protege. E o cérebro odeia vigilância constante. Manter uma versão editada de si mesmo consome mais energia do que qualquer esforço físico. Observe isso. Perto de quem você precisa se explicar demais. Perto de quem você sente que precisa justificar emoções. Perto de quem você sai se sentindo confuso, pesado ou culpado, sem saber exatamente por quê. Essas relações ativam microestresses contínuos, pequenos, silenciosos, mas acumulativos, e o corpo cobra a conta depois. Existe também outro fator desconfortável. Algumas pessoas despertam partes suas que você tenta controlar. Inseguranças, culpa, sensação de insuficiência. Não porque elas falam isso, mas porque a dinâmica ativa feridas antigas e o cérebro entra em modo defesa. Defesa cansa. Agora, a virada que muda tudo. Sentir exaustão perto de alguém não te torna fraco, te torna consciente. Seu corpo está dizendo algo que sua mente tentou normalizar por muito tempo. A pergunta não é "por que essa pessoa me cansa?". A pergunta real é "por que eu continuo me expondo a isso sem limites?". Autoconhecimento não é só entender a si mesmo, é aprender a escolher ambientes, pessoas, frequências emocionais. Nem toda presença merece acesso prolongado à sua energia. Algumas pessoas precisam de ajuda, outras precisam de limites, e algumas apenas de distância. Se isso te incomodou, é porque tocou em algo real. E se abriu seus olhos, talvez esteja na hora de observar melhor como você se sente depois de cada encontro. Não durante, depois.
Volte aqui quando quiser entender a mente humana sem filtros. E se você já sentiu esse cansaço silencioso, agora você sabe, não era coisa da sua cabeça.